Olá pessoal, então hoje nós vamos falar no nosso módulo 8, tá? Estamos na reta final do nosso curso, então o módulo 8 eu venho fazer uma complementação do estudo e passar algumas dicas em relação à prova, tá? Como se comportar em relação à prova, tá? Então são dicas, são sugestões, porque prova, como se diz, né, é uma caixinha assim de surpresa, não pelo conteúdo, tá? Não pelo conteúdo, e sim pela pessoa que está fazendo. Por quê? Para você ter um bom rendimento na prova, você tem que se manter calmo, é a primeira coisa, tá? E isso, muitas pessoas não conseguem se manter calmo, tá? Devido à pressão, tá? Ela mesma faz pressão sobre ela para poder ter aquele resultado naquela prova. Então isso já atrapalha um pouco. Então nós vamos ver algumas dicas para que possa lhe orientar da melhor maneira possível e você poder realizar uma boa prova. Sempre lembrando que estudar não é um jogo de futebol, mas existe, né? Ele exige regras e técnicas. Você executando todas as técnicas que foi aprendido até agora, que foi lhe passado, né? Você terá um bom rendimento nos estudos, tá? Uma coisa importante, você tem que ser autorresponsável, ter uma autorresponsabilidade, porque você é o timoneiro do seu barco, né? O barco que eu estou falando aqui é a sua vida. Eu costumo dizer que o céu é o limite e quem vai determinar até onde vai chegar é você. Você que determina onde você quer chegar, tá? Então, seja um autorresponsável. Assuma, né? Assumir todas as atitudes, né? E seus erros. Nunca procure colocar a culpa em alguém, porque ninguém tem culpa das nossas escolhas. Tá legal? Então isso é uma coisa que você tem que lembrar sempre. Ser autorresponsável pelas suas atitudes. Então, se você está num barco e você não tem um destino, qualquer caminho serve. Tá legal? Então tem que ter um destino certo para você poder chegar lá. Porque quem não tem um caminho, qualquer caminho serve. Tá legal? Então vamos ver aí alguns pensamentos, né, em relação ao estudo. Olha só, pensamentos e ações que devem ser evitados em relação ao estudo. Você tem que evitar isso aí em relação ao estudo para que possa ter um bom rendimento. Desistir sempre que as coisas ficarem difíceis? Não pode. Você tem que persistir. A persistência é o nosso dilema. Você está assistindo uma aula, ficou complicado, não está conseguindo acompanhar, não é motivo para você se levantar da sala de aula, ir lá fora, beber uma água, não é motivo para isso naquele momento. E muito menos é motivo de você baixar a cabeça e largar de mão. Tá? Procure, né? Acompanhe, mesmo que você se perdeu, acompanhe no visual, o auditivo que o professor está falando, né? Na videoaula que for, para que você, quando for retomar o estudo, pelo menos aquilo já está na sua cabeça, a voz. Você, quando começar a ler, você vai fazer o seu cérebro vai fazer uma ligação entre o que você está no visual lendo com o que você escutou em sala de aula. Então ali você já vai começar a fazer uma conexão. O que era novidade naquele momento que você ficou perdido, ficou desanimado, já não é mais novidade para o seu cérebro porque ele escutou. E você está lendo, faz uma combinação, você consegue melhor entender. Então, um dos grandes erros é quando o aluno ele não está entendendo a matéria, ele larga de mão e muito menos também ele continua estudando para poder tentar melhorar. Então fica a deriva, né? Aí é aquele jeito, seja o que Deus quiser, e não adianta colocar culpa em ninguém. Isolar-se de tudo e de todos durante muito tempo para estudar. O isolamento não resolve nada. Tá legal? Se o isolamento resolvesse tudo, então a pessoa que ficasse numa solitária seria um gênio quando saísse. E não é bem assim. Você não pode se isolar. Olha o que eu falei, você tem um horário para estudar, tem que ter o horário do lazer, tem que dar atenção à sua família,
tá? Dá atenção à sua esposa, seus filhos, seus pais. Tem que dar atenção à sua casa, tá? Ver se está precisando de alguma coisa. Aí sim, para quando você sentar para estudar, você não tem nenhuma responsabilidade externa quanto a isso. Você pode se dedicar 100% ao seu estudo. Não cuidar da alimentação. Tem que ter uma alimentação saudável, tá? Para poder melhorar o seu rendimento. Tudo bem? Muitas pessoas falam que você vai fazer uma prova, se ela for na parte da tarde, né, você fazer um lanche, não almoçar ir para a prova para poder não ficar pesado. Isso vai de cada um. Cada um sabe o seu limite ali, como vai se comportar. Mas tem que ser uma alimentação compatível com o que você irá fazer. Tá legal? Ser inflexível ao estudo. Não pode. Não, é o que eu já falei. A rotina de estudo, o modelo de estudo não pode ser uma coisa engessada. Porque vai ter determinado assunto que você vai ter que mudar um pouco a direção, como vai abordar aquele assunto. Então não pode ser uma coisa engessada, porque uma coisa totalmente engessada ela pode servir muito bem para uma disciplina e não tão bem quanto a outra. Então você tem que ter umas variações quanto ao jeito de estudar ali, dependendo do seu rendimento quanto à disciplina. Tá legal? Acostumar-se com notas ruins. Isso nunca pode acontecer. Isso é a zona de conforto. Isso se chama fracasso. Né? Você tirou 1 na prova de matemática. Tem que estudar para tirar o 10. Pô, mas eu não consigo. Não importa, mas você quando for fazer a prova, a sua mentalidade é no 10. Tá? Então tem que usar as palavras que te motive, que você domine. Eu sei a matéria, eu vou fazer uma boa prova, eu estudei. E quando estiver estudando, eu vou entender essa matéria, porque a repetição faz com que o nosso cérebro faça uma grande conexão e a gente aprende. Então não como eu falo, tem as técnicas e regras, tem os mantras que você vai criando para poder, antes de começar a estudar, e você está falando. Aí você fala e repete, já fica uma coisa mais familiarizada, né? Para poder você conseguir atingir o seu objetivo ali. Deixar de estudar a matéria que não gosta. Não existe isso. Todas as matérias têm que ser estudadas. Se você está no colégio, né, fazendo a sua carreira normal acadêmica, na faculdade, numa pós, num concurso, numa seleção de trabalho, numa seleção para promoção no emprego. Então, todo o conteúdo tem que ser estudado, mesmo que você não goste. Por isso mesmo. Pô, até hoje, o português para mim é uma maior barreira. É uma barreira muito grande. Então, o que eu fazia? Quando eu ia estudar português, eu já tinha uma má vontade em estudar o português. Eu peguei com o meu professor, eu peguei uma coletânea de prova, peguei os últimos 5 anos de prova de português e ali fui analisando, prova a prova, né, coloquei ela, os assuntos que mais caíram. Então, dos que mais caíram, né, eu comecei a dar destaque para estudar. Né? Eu fiz aquele modelo 20-80 para poder a gente atingir os nossos objetivos ali. Né? O 20-80 é muito bom. Né? Por que a gente faz o resumo? Vamos supor que 20%, né, o resumo seja 20% do seu conteúdo. Quando você estiver revisando, você está vendo 20% daquele conteúdo. Então, aqueles 20% vai cobrir os outros 80%. Tá? É um método de estudo. Quando a gente monta, vai por peso. Então, a gente usa também o 20-80 pelo peso das questões. Tudinho assim. Tá legal? Então, tem que estudar todas as disciplinas. Deixar a matéria acumular. Isso também é um pecado capital para o estudante. Você teve aula de manhã, chegou em casa, revisa a matéria antes de pegar outro assunto. Estudou de tarde,
ou revisa a matéria quando chegar à noite e de manhã está estudando outra disciplina. Então, cada um vai ajeitar conforme está a sua rotina de estudo. Mas toda a matéria tem que ser estudada e revista. Não pode deixar acumular, deixar para estudar em cima da hora da prova. Você está com um mês de antecedência, o calendário está lá para suas provas. Vai fazendo o passo a passo, o LP, né? O PL, preparação a longo prazo. Né? Preparação a longo prazo. Então você tem que estar sempre em atividade em relação aos estudos. Achar que nunca vai aprender o conteúdo. Olha só, você já entra negativo. Né? Isso nós chamamos de autocomiseração. Você está se auto-sabotando. Você, né? Achar que nunca vai aprender o conteúdo. Isso aí você está se sabotando. Você mesmo está se prejudicando. Que eu falo, seja autorresponsável por você. Desistir de aprender uma matéria porque não gosta do professor. É complicado, né? Desistir de gostar dessa matéria porque você não gosta do professor. Então isso também não tem muito a ver, tá? Você tem que fazer por você, não é fazer pelos outros. Então você é o responsável. Você que determina aonde vai chegar. O professor pode até não ter para você não ter uma didática boa. Porque quando a gente começa a ter uma aula, você já bate aquela, né, aquela empatia com o professor. Aí já começa a olhar com os outros olhos. Então tudo que ele fizer para você nunca vai estar bom. Então para você ele não vai saber explicar, não ter uma boa didática, ele não sabe a matéria, ele é malvado, ele é grosso. Então tem que rever esses conceitos. Achar que não vai conseguir se organizar melhor para estudar. Por isso que você fez esse curso. Esse curso é para te orientar nesse ponto. Se você seguiu todos os passos até aqui, você aprendeu a focar, aprendeu a adquirir o hábito do estudo, a concentração, tipos de preparação, técnica de estudos, né? Viu a sua rotina diária, preparou seu organograma, sua rotina de estudos, como é para estudar, então não tem como você ficar perdido em relação ao estudo. Como eu falei, só depende de você. Achar que o tempo é pouco para tanta coisa que precisa estudar. O tempo sempre vai ser pouco para todo mundo. O nosso mundo está em eterna evolução. A cada minuto, a cada segundo está surgindo uma coisa nova. Então, primeiro você vai focar nas suas coisas para poder ir acompanhando paralelamente as outras. Então, o tempo não para. Como diz o Cazuza, o tempo não para. Mas você sabe gerenciar. Você aprendeu a gerenciar seu tempo. Nós fizemos a rotina diária, né? A sua rotina diária, e ali você praticou diminuindo alguns tempos, alguns minutos, e fizemos os ajustes para que você pudesse extrair tempo para o estudo. Então, a partir do momento que você fez a sua rotina diária, né, você fez os ajustes necessários, tempo você vai ter. Depende de você. Depende de você estar motivado. Depende de você ter sua responsabilidade. Ficar esperando a vontade de estudar chegar. Isso não existe. Isso você está procrastinando. Você está empurrando para frente. Isso é uma desculpa para você não sentar e estudar. Esse é um outro pecado capital dos estudos, procrastinar. Isso não leva a lugar nenhum. Só te leva para a zona de conforto, que é o fracasso. Então reveja seus conceitos, né? Volte no curso lá no módulo 1 e venha fazendo novamente até você aprender a estudar. Aproveita essa mentoria que você vai ter aí durante um período, né? Faça suas perguntas, peça ajuda, que eu estarei aqui para te auxiliar no que for possível e necessário para o seu melhor estudo, para a sua melhor forma de estudar. Então depende de você. Eu estarei aqui para poder te apoiar.
utilizar as redes sociais ou celular durante os estudos. Isso nunca. Você tem que desligar o celular. Você precisa desligar o celular para poder continuar os estudos, para poder estudar, que qualquer barulhinho acaba te atrapalhando. Estudar matéria diferente da aula que está sendo ministrada pelo professor. Isso aí acontecia muito comigo. Eu estava dando minha aula de matemática, o aluno lá atrás, que não fez o trabalho de história, ou que tinha um teste de história, o que fosse, ele estava estudando história. Na verdade, não ia dar nenhuma, nem outra. Porque eu estava fazendo um estudo às pressas, não ia conseguir guardar, que na verdade estava fazendo era cola, que dificilmente ia aprender todo o conteúdo ali em 20 minutos, 30 minutos, e muito menos também ia conseguir acompanhar o raciocínio para depois estudar matemática sozinho. Então, sempre leia isso aí, reflita direitinho, veja se você está conseguindo fazer seu acompanhamento direitinho, né? Qualquer coisa, só chamar e a gente vai ver aonde está pecando para que possamos fazer a melhor rota para você. Vamos agora então aqui, a qualidade do estudo depende mais da capacidade de controle e concentração de cada pessoa que das condições do ambiente externo. Embora a capacidade de concentração varie de pessoa para pessoa, essa habilidade pode ser treinada e fortalecida por qualquer um. Então, voltando, a qualidade de estudo depende de quem? De você. Você que vai determinar sua qualidade de estudo. Né, que é a capacidade de controle, você se controlar quanto a atividades externas, celular, você saber que aquele horário que você tirou para estudo é somente o estudo, mais nada. Ter o controle das vontades, né, que te tire do estudo. Isso aí é trabalhado, tá? Um autocontrole. Você tem, por isso que tem esses mantras, você tem que criar, eu vou depois passar umas palavras-chave também, que você fale todo dia para poder o cérebro absorver aquilo ali, captar e você poder ter um bom desempenho. Concentração. Concentração é tudo. Por isso que eu também, outra coisa que eu venho falando sempre, né? Um exemplo, você vai para a balada, mais uma vez estou falando isso, você vai para a balada e ali você vê uma pessoa, aquela pessoa te chamou a atenção. Você está andando, você parou no local, aquela pessoa te chamou a atenção. Se ela te chamou a atenção, porque você está olhando. Então você buscou o visual. Se você buscou o visual, você está focado. Tá? Você focou naquela pessoa. Aí você automaticamente, você já começa a observar aquela pessoa da cabeça aos pés, fazer uma análise dela, descrevendo ela da cabeça aos pés. Olha só, você olhou. Se você olhou, você está focado nela. A partir do momento que você começa a descrever, a analisar a pessoa, você está concentrado ali naquela pessoa. Então, se você está focado e tem a concentração, e você tem a atenção, né? Desculpa, se você começou a descrever a pessoa, quer dizer que você está com atenção naquela pessoa. Então, se você está focado e tem atenção, você está concentrado naquilo ali. Então, naquele momento da sua concentração, você está elaborando ali um jeito, porque ela é teu objetivo. Então, a meta é chegar nela. Então, você está elaborando um jeito de cumprir essa meta. Então, a concentração é só você lembrar da balada, tá? Você lembrou da balada, você vai ver como é que vai chegar na sua concentração. Você está estudando. Naqueles 20 minutos, você está estudando. Do nada você dá uma parada e pergunta, o que eu estou fazendo? Se demorar a responder porque não está concentrado, volta e começa de novo. Tá? Isso aí é um exercício para você ver. Você está lá, quando você está terminando, pergunta, o que eu estou fazendo? Se demorou a responder porque você começou bem, o teu limite de estudo é somente 15, 20 minutos a intervalo, que se você passar disso, você perde a concentração. Então, mais uma vez estou falando, quando você for montar no máximo ali 35, 40 minutos, vai depender da pessoa, tá? Então, esse exercício de você parar e perguntar o que eu estou fazendo e demorar a responder, ali você vai ver que você está concentrado ou não, tá? Então, quanto a isso,
o ambiente externo, se você tem um controle e a concentração, o ambiente externo pode te atrapalhar? Sim, mas muito pouquinho, muito pouco, tá? Embora a capacidade de concentração varie de pessoa para pessoa, cada um tem um nível de concentração. Por isso que eu falo, não se compare a ninguém. Não se compare a ninguém. Não se compare a ninguém. Cada um tem um jeito, cada um tem um modo, cada um vai adquirir um método de estudar, tá? As orientações foram passadas, as técnicas. Você vai ajustar tudo que foi passado para você utilizar do seu jeito, da sua melhor maneira.